Olá, turminha! Bem-vindos e bem-vindas a mais uma aulinha aí nossa. Se na semana passada nós debatemos o El Niño para tentar entender a fome do século XIX, lá estudada pelo Mike Davis, hoje nós vamos entender um pouquinho sobre o clima de monções. Para entender o clima de monções, eu trouxe aqui para vocês um mapinha bonito, que é uma imagem de satélite, na verdade. A imagem de satélite ajuda a gente a olhar o relevo, o que tem por trás, né, desses países, dessas fronteiras, né, para além das questões políticas que delimitam elas. Para começar, a gente pode colocar aqui em dúvida uma questão que uma vez me fizeram em sala de aula. Por que a divisão dos continentes ocorre entre Europa, Ásia e África? Né? O que justificaria existir três continentes? E a verdade é que a definição, né, continental envolve uma grande porção de terra. Se todo o continente americano é uma América só, a gente poderia dizer que toda essa parte que a gente está olhando aqui, ainda falta um pouquinho ali em cima da Rússia, alguns países da Europa, poderia ser considerado um único continente. E algumas pessoas realmente consideram. Colocam no mapa como se fosse o continente afro-eurasiano, né, que é a mistura da África com a Europa e a Ásia. Se a gente for ver, não tem nada que separe, né? A África está unida aqui, né, pela Península Arábica, né, com toda a Ásia, e a Europa e a Ásia estão unidas, né? A gente tem uma divisão, na verdade, desses três continentes, que é uma divisão que acaba sendo mais política do que dentro da geografia física. Isso porque, claro, né, como a gente sempre debate, não tem nada neutro nesse mundo. Para ajudar a gente, então, a gente vai dar uma olhadinha nessa região aqui no período do verão. O nosso verão? Não, o verão dos caras, né? O verão dos caras é o nosso inverno, então é de junho a setembro. Outra coisa que a gente precisa é a linha do Equador, que não é essa. Essa aqui é o Trópico de Câncer. Aham, peguei vocês. A linha do Equador está aqui, ó, gente, um pouquinho mais ao sul, né? Percebam, então, que não é o 30 graus, a gente está olhando para os 23 graus e para o zero. Professor, onde é que está o 60, né? A gente estudou tanto ele lá na circulação geral da atmosfera, ele está aqui em cima, ó, lá em cima. É um pouco mais acima disso, um pouco mais ao norte, tá? Aqui é que não coube no mapa da imagem de satélite que eu retirei para vocês. Quando a gente está no verão, acontece um fenômeno muito interessante que a gente já estudou algumas vezes, a gente já falou, que é a Terra, né, o continente e a água, eles têm um calor específico, né, que um dia a gente chama a Isis para falar disso com a gente, mas ele tem um calor específico, ou seja, ele ganha e ele perde calor diferentemente. O continente, ele tem uma tendência a sempre ganhar calor mais rapidamente e perder esse calor mais rapidamente, enquanto o oceano, ele ganha calor bem devagarinho, mas depois ele também demora para perder. Quando a gente está, então, no verão, no hemisfério norte, a gente tem aí os raios solares incidindo, né, perpendicularmente ao Trópico de Câncer. Né? Ou seja, toda essa região aqui do continente, ela está sendo muito bem aquecida. Né? Se é uma área que está sendo muito aquecida, a tendência é que as moléculas fiquem agitadas, né, que elas se elevem, fiquem menos densas e subam, né, criando uma zona de baixa pressão. Se o continente está mais quente, né, diferente dos oceanos, que não é que eles estejam gelados, tá bom, gente? É que eles estão um pouquinho mais gelados em relação ao continente, que está muito quente, porque está recebendo muita radiação solar. Então a gente vai criar no verão uma zona de alta pressão perto dos oceanos, enquanto na região continental a gente tem uma zona de baixa pressão. E o que isso causa, né, todo mundo já conhece, é que o de cima sobe e o de baixo desce, né? Tchararã. A alta pressão vai se deslocar para a zona de baixa pressão. Claro, está sobrando um espaço nessa região. O ar que estava ali subiu. E o ar da alta pressão, então, vai ocupar esse espaço. Mas olha só o caminho que ele está percorrendo. Olha o caminho dessa seta da alta pressão. Ela está levando o que com ela? Está cruzando o oceano inteiro. Está levando as chuvas, né? Então, quando ela chega lá na baixa pressão, né, na região continental, ela vai estar carregada de umidade que ela trouxe dos oceanos. Então, isso vai causar as chuvas muito fortes, né, no período das monções. Os indianos, os chineses, os asiáticos, né, mais ao sul da Ásia, todos eles têm uma relação realmente muito próxima com esse clima de monções. Porque o clima de monções são duas estações muito bem definidas. Um verão que chove bastante e o inverno que ele é mais seco. Porque a gente vai ver que no inverno isso aqui inverte. Mas tem mais um elemento aqui que é bastante importante para a gente também, que é, claro, a Cordilheira do Himalaia, né? O que vai acontecer nessa região?
ela vai encontrar, né, os ventos vêm então do oceano carregados de umidade, e eles vão encontrar esse paredão, essa cordilheira gigantesca, e vai acontecer aquilo que a gente chama de chuva orográfica, que é quando a chuva não consegue ultrapassar a montanha, né? Oro vem dessa coisa da montanha, né? Então, ela não consegue passar. E a chuva fica concentrada aqui, né? Ela fica concentrada antes da cordilheira do Himalaia. Depois a gente pode dar uma olhada aqui, dá para ver até uma região um pouco mais seca, né? Por quê? Porque toda a chuva acabou ficando concentrada nessa região aqui. Em geografia, né, em climatologia, a gente tem até uns termos mais chatos para essas questões, que é o seguinte: para cá, né, das chuvas orográficas, então onde a gente já tem uma região mais seca, porque a chuva toda drenou nessa região aqui, a gente vai chamar de sotavento, né? Aqui onde a chuva realmente cai, a gente vai chamar de barlavento. Sotavento por quê? Porque só sobrou vento, né? Só tem vento para cá, não tem mais água, não tem mais umidade. Isso aqui é a chuva orográfica. A gente também tem bastante dela aqui no nosso continente, né? Aqui no nosso país, Brasilzão. A Serra do Mar acontece isso. É por isso que de vez em quando a gente quer ir lá para Ubatuba, né? E encontra o quê? Uba-chuva. Porque a Serra do Mar acaba impedindo das nuvens subirem e irem para dentro do continente, e acaba que essa região litorânea recebe muita chuva, a chuva se concentra lá, porque as nuvens não conseguem passar as montanhas. Se a gente tem maior dificuldade para descer e subir a serra, imagine para quem é nuvem, né? Muito difícil. Então, na verdade, as monções, que são esses ventos que vêm lá da linha do Equador, em região ao sul da Ásia, eles provocam um verão extremamente chuvoso, né? E a gente pode dizer, então, usando outros termos, outras palavras, que no verão os ventos sopram do oceano para o continente. E essas águas são cheias de umidade, levam bastante água, dá para plantar arroz pra caramba, dá para fazer várias culturas, né, que esses povos têm, graças a esse período de chuvas, né, graças às monções. Então eu sei que quando a gente ouve muito no jornal falar das monções, horrível, né, tá inundando, todas as coisas estão embaixo da água, como se só fosse uma coisa ruim, é importante a gente saber que, na verdade, esse processo, né, desses ventos que vêm lá do 0 graus aos 23, eles são conhecidos por essa população há centenas, milhares de anos, né? Então, eles são adaptados de alguma forma a isso. E eles, inclusive, esperam pelas chuvas de monções. Quando elas não vêm, quando é o que acontece em casos de El Niño, isso aqui não acontece, eles ficam muito preocupados, porque eles entram em seca. Vamos dar uma olhadinha no próximo slide, que a gente vai olhar aqui como é que funciona esse mesmo lugar do mundo, oceano, mar, quando a gente está no inverno no hemisfério norte, né? Então, lá no caso, de dezembro a março, né? É estranho falar essas coisas, né? Invertido pra caramba, é diferente, né? Então, estamos aqui com o Trópico de Câncer, com a linha do Equador. Agora, né, vamos pensar o seguinte: se não é mais verão lá, o Sol já não está mais incidindo perpendicularmente sobre o Trópico de Câncer. Ele volta, né, a incidir lá no Trópico de Capricórnio, que é bem para cá, assim, bem mais ao sul. Isso vai fazer o quê? Isso vai fazer com que esse continente que estava se aquecendo rapidamente não se aqueça. Agora ele está mais frio. Ainda mais se a gente pensa de novo na Cordilheira do Himalaia, que está soprando ventos gelados. Aqui são altas montanhas, né? Então a gente vai mudar um pouquinho a nossa dinâmica. Aqui, o continente que antes era uma zona de baixa pressão, passa agora a ser uma zona de alta pressão. E a baixa pressão passa a ser justamente os oceanos, tá bom? Onde é que a gente vai ter circulação de vento, né? Mais próxima à atmosfera. Nas altas camadas, é claro que ela faz o movimento inverso. Mas aqui, próximo a nós, né? Próximo à nossa superfície, ela vai fazer da alta pressão para a baixa pressão. Só que perceba, né? Ela não está atravessando o oceano, né? E ela também está vindo lá do Himalaia. Ou seja, é um vento que ele é quente, é um vento não necessariamente quente, mas é um vento seco, não tem umidade nesse ar, né? Então é um vento que não carrega essa chuva, não carrega essa umidade. É por isso que no inverno, nessa região, a gente tem um período sim de muita seca. E é por isso que eles amam o verão, né? No verão vem as águas, eles conseguem dar conta da agricultura e fazer todas as coisas que eles precisam. É por isso que a gente pode dizer, então, que os ventos sopram do continente para o oceano no inverno, no clima de monções.
Vamos fazer um resumão, né, rapidão, para a gente entender isso aqui, um modelinho mais esquemático. Então, o clima de monções ele é caracterizado pela existência de duas estações muito bem definidas. Um inverno extremamente seco e outra com verão que é muito chuvoso. Então, vamos dar uma olhadinha no verão. Quando a gente diz que é verão, é conhecida também como a fase molhada, né? Porque vai ter chuva, coisa maravilhosa, né? A Terra, que tem um calor específico diferente da água, ela vai se aquecer mais rápida, chegando a 45 graus. Já o oceano, que esquenta bem mais devagar, mantendo a temperatura perto de 20 graus. Né? Essa diferença de temperatura da Terra, que está aquecida porque é verão, com o mar, vai criar a diferença das pressões atmosféricas. A gente sabe que o vento é o equilíbrio das pressões. O calor terrestre, então, aquece o ar da região que sobe para as camadas mais superiores da atmosfera. Isso deixa o quê? Um grande espaço livre que é ocupado pelos ventos que vêm do Oceano Índico. Né? Então, esse ar que sobe deixa um espaço que é preenchido ali pelos ventos que estão vindo do oceano. Esses ventos são como? Né? São ventos suavinhos? Né? Não, gente. São ventos pesadões, cheios de umidade. Eles estão atravessando o oceano, né? É muita chuva. Chega a chover uma semana direto no período das monções nessa região do sul da Ásia. Claro, aqui uma imagem estereotipada que passa bastante na televisão, né? Eles sofrem com isso mesmo, né? Assim como nós também sofremos com o clima. Esse clima das monções lembra bastante com o clima aqui nosso, né? Do sul e sudeste, mais sudeste, né? Do Brasil. A gente que mora aqui em São Paulo, a gente passa por uma situação muito similar, né? Nosso verão também é chuvoso e a gente também tem esse tipo de imagem, né, no nosso imaginário. Mas claro, é sempre assim, né? Eles não são adaptados, eles odeiam as monções? Não, pelo contrário. Eles também têm as suas adaptações e eles gostam das monções porque sem as monções eles não conseguiriam ter economia. Então as monções são muito importantes para o pessoal dessa região. Já no inverno, a gente vai ter um movimento inverso disso, né? É a fase seca das monções, né? Então, o continente, né, que já está bem mais frio do que o oceano, faz com que o fluxo de ar mude de sentido. A gente vai ter, né, o gélido e o seco, o vento da cordilheira do Himalaia, que sopra para o mar, né? Porque mudou as pressões atmosféricas, né? Como não há umidade suficiente para formar nuvens sobre o continente, chove pra caramba. Perdão, não chove nada, né? Opa, seca, eita, eita, eita. A gente forma uma região de muita seca, né? Uma área de seca, um período bastante complicado. E se esse período, né, ele se estende, a gente aí tem problemas muito sérios com a agricultura, com a economia dessa região. O Mike Davis, ele está estudando, né, então, a afetação do El Niño nessa região, o que seria exatamente como se eles tivessem um ano inteiro de inverno, né? Não vai ter as chuvas, né, de verão, não vai ter, as monções não vieram, né? Isso aparece várias vezes no imaginário, né, e nas notícias de jornal. As monções não vieram esse ano no sul da Ásia porque teve um ano de El Niño. O que são essas monções? São esses ventos que vêm carregados, né, de umidade. Então, são muito importantes. Quando a gente falar dos efeitos do El Niño, a gente está falando disso aqui, ó. A gente está falando que a zona de alta pressão está sobre o continente, né? E por isso que ela está mandando para fora aí todos os ventinhos, tudo a umidade. É bem triste. Beleza? É isso aí, galera. Beijão. Responda aí essas questões aí que estão vindo aí. Até a próxima.